Assine. A voz de Helena cortou o silêncio da manhã. Ela jogou um envelope pardo sobre a mesa de carvalho polido. Ele pousou ao lado do prato de panquecas que Lucas havia preparado para ela. Ele não tocou na comida. Lucas levantou os olhos do jornal. Ele olhou para o envelope, depois para ela. O que é isso? Helena. São os papéis do divórcio, ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Quero minha liberdade. Uma sensação de desprezo a invadiu ao vê-lo ali, sentado com um avental azul amarrado na cintura. A imagem a enojava. Enquanto ela passava as noites em salas de reuniões, fechando negócios de milhões de dólares, ele estava em casa, testando receitas. Liberdade, ele repetiu, a palavra soando estranha em sua boca. Liberdade de mim. Olhe para você. Ela cuspiu, o desprezo evidente em seu tom. Enquanto eu construo um império, você faz café. Eu não preciso de um dono de casa, Lucas. Eu preciso de um parceiro. Um igual. Eu cuido de você, ele disse. A voz baixa e firme. A declaração dele só a enfureceu mais. Uma tontura de impaciência a dominou. Cuidar de mim. Você me sufoca. Eu volto para casa e encontro um homem cujo maior feito do dia foi acertar o tempero do jantar. Isso não é uma parceria. É um fardo. A dor em seus olhos era uma ferida aberta, mas sua voz permaneceu calma. Uma calma que a irritava até a alma. Isso é tudo o que eu sou para você. Um fardo. Sim, ela respondeu, a palavra saindo fria e afiada como uma lâmina. Eu conheci alguém. Lucas. Alguém que me entende. Ricardo. Ele tem ambição. Ele tem poder. Ele não usa um avental. Cada palavra era um golpe calculado, projetado para machucar. Ela queria que ele reagisse, que gritasse, que mostrasse qualquer coisa além daquela serenidade enlouquecedora. Mas ele apenas a encarou, absorvendo o ataque em silêncio. A quietude dele era uma parede que ela não conseguia quebrar. Então é isso, ele disse finalmente, o olhar fixo no envelope. Acabou. Já acabou há muito tempo. Ela retrucou. Eu só estou oficializando. Ele pegou uma caneta do porta-lápis sobre a mesa. O clique da caneta foi o único som na sala. Você tem certeza, Helena? Absoluta certeza. Uma onda de alívio gelado a preencheu. A vitória estava próxima. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida, ela afirmou. O queixo erguido. Ele não disse mais nada. Ele abriu o envelope, tirou os papéis e assinou na linha pontilhada sem hesitação. O movimento foi rápido e preciso. Ele empurrou os papéis de volta para ela. A audiência no tribunal é na próxima terça-feira, às 10 da manhã. Ela informou, pegando os documentos como se fossem um troféu. Ela se virou para sair, já focada em seu dia, em seu império, em sua nova vida. Helena, ele a chamou. Ela parou, mas não se virou. Tome cuidado, ele disse, com uma seriedade em sua voz que a fez sentir um calafrio momentâneo. Ela ignorou a sensação. Um pressentimento sombrio tentou se agarrar a ela, mas ela o afastou com raiva. Era apenas ele, sendo fraco e patético até o fim. Foi um massacre, Helena. A massacre absoluto. Arthur, o vice-president, sorriu amplamente na sala de reuniões. Você não apenas os adquiriu, você os aniquilou. Eles nunca souberam o que os atingiu. Helena inclinou-se para trás em sua cadeira de couro. Sentimentos não fecham negócios, Arthur. Fraqueza é um passivo que não podemos pagar. E é por isso que você está no comando, ele disse, levantando seu copo d'água em um brinde silencioso. Ninguém tem a sua coragem. Ela deu um aceno de cabeça seco. A adrenalina da vitória ainda pulsando em suas veias. Era ali que ela pertencia. Em arenas onde a força era a única moeda que importava. Ela era respeitada. Tamaira. Uma rainha em seu castelo de vidro e aço. Horas depois, ela entrou em sua casa. O silêncio era uma mortalha. O cheiro de comida caseira a atingiu na porta, um cheiro que ela passou a associar com estagnação. Lucas saiu da cozinha, secando as mãos em um pano. Você está atrasada. Preparei seu prato favorito. Helena jogou sua bolsa no sofá. O som abafado foi a única perturbação no silêncio. Eu estava trabalhando. Lucas. Algo que você parece ter esquecido como se faz. O ataque foi direto, mas ele não vacilou. Eu sei. Eu só queria ter certeza de que você comeria alguma coisa. Eu não preciso de uma babá, ela retrucou, o cansaço do dia se misturando com a irritação crescente. Ela olhou para a mesa perfeitamente posta para dois. Eu passei 12 horas destruindo a concorrência. Luriai e vence. E volto para casa para isso. Para um lar, ele perguntou,
A voz baixa ponto para um lembrete de tudo o que eu desprezo. Ela corrigiu, a voz cortante. Uma onda de frustração a dominou. Você não entende o meu mundo. Lucas. Simplesmente não entende ponto talvez não, ele admitiu, e a calma dele era como combustível no fogo dela. Mas eu entendo você. Eu sei a pressão que você sofre ponto não, você não sabe. Ela riu, um som sem alegria. Lá fora, eu sou uma leoa. E eu volto para casa para encontrar um zelador. Um homem cuja maior preocupação é se o assado está no ponto. Ele se aproximou um passo. Este lugar não é uma gaiola. Helena. É o nosso lar. Ela recuou como se ele a tivesse queimado. O desprezo em seu rosto era total. Não é o meu lar. É a sua zona de conforto. E eu estou farta de ser arrastada para ela todas as noites. Ela se virou, subindo as escadas sem olhar para trás. Vou tomar um banho. Perca a fome. Ela não o ouviu responder. O silêncio que ele deixou para trás era mais pesado do que qualquer grito. Era o silêncio da aceitação, e isso, mais do que qualquer outra coisa, selou sua convicção de que ela estava fazendo a coisa certa. Ele era um peso morto. E ela estava prestes a se libertar. Você não mudou nada, Helena. Continua a mulher mais implacável que já conheci. Ricardo Vance sorriu, o reflexo das luzes do restaurante dançando em seus olhos. E é exatamente por isso que eu te chamei. Helena tomou um gole de seu vinho. Popim dos elogios, Ricardo. O que você quer? Uma parceria, ele disse, inclinando-se para a frente. Nossas empresas, juntas, dominaríamos o setor em 6 meses. Pense nisso, Helena. Nós dois, no topo. Onde sempre deveríamos ter estado. O ar crepitava com a ambição dele, uma energia que ela reconhecia. Que a alimentava. Era o oposto do ar estagnado de sua casa. Somos rivais. Sempre fomos. Rivais fazem os melhores parceiros, ele rebateu suavemente. Eles conhecem as fraquezas um do outro. E, convenhamos, sempre tivemos uma química inegável. Uma sensação de poder a percorreu. Ele a via como uma igual, uma predadora. Ele não queria cuidar dela, ele queria caçar com ela. Vou pensar na sua proposta. É tudo o que eu peço, ele disse, levantando sua taça. A nós. Ela chegou em casa depois da meia-noite. A mente acelerada com possibilidades. Lucas estava sentado na penumbra da sala de estar, um livro esquecido em seu colo. A luz do abajur lançava sombras longas em seu rosto. Você está acordado, ela disse, a voz ainda vibrando com a energia da noite. Eu sempre espero por você, ele respondeu, a voz calma como sempre. Ela jogou as chaves em uma tigela de vidro, o som tilintando no silêncio. Eu jantei com Ricardo Vance. O nome pairou no ar. Lucas não se moveu, mas ela sentiu uma mudança na atmosfera. Uma quietude que era mais pesada do que antes. Ricardo, ele repetiu. Sem inflexão. Ele me fez uma oferta de parceria. Ela continuou, incapaz de conter a excitação. Uma oportunidade de construir algo maior do que qualquer um de nós poderia fazer sozinho. Ele entende. Lucas. Ela se virou para encará-lo, a luz da sala de jantar em suas costas, transformando em uma silhueta. Ele entende a fome. A necessidade de vencer. Ele fala a minha língua. Ela olhou para o livro em seu colo. Para as roupas simples que ele usava. Uma onda de impaciência e desprezo a dominou. Ele não passa as noites esperando. Ele passa as noites conquistando. A comparação cruel pairou entre eles. Ela queria que ele se defendesse, que mostrasse um pingo de orgulho, de raiva. Mas ele apenas a observou, seus olhos escuros e ilegíveis na penumbra. Ele é um homem de verdade, Lucas, ela disse, a voz baixa e cortante. Ele fechou o livro lentamente. O som suave das páginas se fechando pareceu anormalmente alto. Ele se levantou, sem desviar o olhar do dela. Eu sei quem ele é, Helena. Disse Lucas, e pela primeira vez, havia um tom de aço sob sua calma. Um aviso sutil que ela era cega demais para ver. O que ele está fazendo aqui? A voz de Ricardo era um sussurro baixo ao lado de Helena, mas carregada de desprezo. Ela seguiu o olhar dele através do salão de baile lotado. Lucas estava perto de uma coluna, parecendo desconfortável em um smoking alugado que não lhe caía bem. Uma pontada de vergonha a atingiu. Ele é meu marido, Ricardo. Pelo menos por mais alguns dias, ela respondeu, a voz fria. Tive que trazê-lo. Ele destoa, Ricardo observou. Tomando um gole de seu champanhe. Como um pombo em um ninho de águias. A comparação a agradou mais do que ela gostaria de admitir. Ela estava prestes a concordar quando um garçom se aproximou com uma bandeja de bebidas. Ele parecia nervoso,
os olhos fixos nela. Uma bebida para a senhora? Ele perguntou, a voz um pouco trêmula. Quando ele estendeu a bandeja, ele tropeçou. O movimento foi súbito, desajeitado. A taça na borda da bandeja inclinou-se perigosamente. O líquido escuro prestes a derramar sobre o vestido de alta costura de Helena. Ela recuou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra se moveu. Lucas estava lá. Ele não tinha vindo do outro lado da sala, ele simplesmente apareceu ao lado dela, uma aparição silenciosa e veloz. Sua mão disparou e agarrou o pulso do garçom com uma força contida. A bandeja chacoalhou, mas a bebida não derramou. O rosto do garçom ficou pálido. Cuidado, disse Lucas, a voz baixa e sem emoção. Helena olhou para a cena, paralisada por um instante de choque, que rapidamente se transformou em fúria. Em público, na frente de Ricardo, uma onda de humilhação quente subiu por seu pescoço. Lucas, o que diabos você está fazendo? Ela sibilou, a voz cortante. Solte ele agora. Lucas não a olhou. Seus olhos estavam fixos no garçom, uma intensidade neles que a perturbou. Ele soltou o pulso do homem com um empurrão deliberado. Peço desculpas pelo meu marido, Helena disse ao garçom, forçando um sorriso. Ele é superprotetor. O garçom murmurou um pedido de desculpas e se afastou apressadamente, desaparecendo na multidão. Helena se virou para Lucas, o rosto uma máscara de fúria gelada. Você me envergonhou. Eu estava te protegendo, ele disse simplesmente, o olhar ainda varrendo a multidão. A resposta dela foi um riso incrédulo e amargo. Me protegendo de uma bebida derramada. Não seja ridículo. Você não suportou me ver com Ricardo e teve que fazer uma cena. Foi patético. Você não entendeu, ele disse, finalmente olhando para ela. Havia algo em seus olhos, uma seriedade mortal que ela se recusou a reconhecer. Eu entendi perfeitamente. Ela retrucou. Você provou meu ponto. Você não pertence ao meu mundo. Ela se virou de costas para ele, um gesto de demissão final. Ela caminhou de volta para Ricardo, que a observava com uma mistura de divertimento e pena. Problemas no paraíso? Ele perguntou suavemente. O paraíso está sendo demolido. Ela respondeu, pegando uma nova taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava. E eu mal posso esperar para construir algo novo sobre as ruínas. Abra o champanhe. Lucas. A voz de Helena ecoou pelo corredor. Ela entrou na sala de estar, o rosto corado pelo triunfo, e jogou um arquivo de couro na mesa de centro. O bom. Lucas estava na cozinha, guardando a louça. Ele se virou, a expressão neutra. Estamos comemorando alguma coisa. Estamos comemorando o futuro, ela declarou, tirando o blazer e jogando-o sobre uma cadeira. O meu futuro. A parceria com Avance Consolidated está fechada. Assinamos esta tarde. Ela esperou por uma reação. Uma explosão. Ciúme. Qualquer coisa. Ele apenas assentiu lentamente. Parabéns. Helena. A resposta calma e medida dela foi como um balde de água fria. A frustração borbulhou dentro dela. É só isso. Parabéns. O que mais você quer que eu diga? Ele perguntou. A voz uniforme. Eu não sei. Talvez um pouco de admiração. Reconhecimento de que eu acabei de fechar o maior negócio da minha carreira. Ela exigiu, a voz subindo. Mas por que eu esperaria isso de você? Você nem sabe o que significa lutar por algo. Ela foi até o bar. Pegou a garrafa de champanhe mais cara e a abriu com um estalo alto e satisfatório. O som encheu o silêncio tenso. Ela serviu uma única taça para si mesma, ignorando deliberadamente. Ela ergueu a taça no ar, um brinde solitário. A um futuro sem pesos mortos. Ela tomou um longo gole, os olhos fixos nos dele por cima da borda da taça. Sabe, Ricardo me entende. Ele entende a emoção da caçada. O gosto da vitória. Ela deu um passo em direção a ele, a taça balançando perigosamente em sua mão. Ele entende o que é ambição, Lucas. Algo que você nunca saberá. Cada palavra era uma faca. E ela a torcia com prazer. Ela queria quebrar aquela fachada de calma, ver a dor que sabia que estava infligindo. Ele a observou, o rosto uma máscara impassível, mas seus olhos eram poços de uma tristeza que ela não conseguia compreender. Ele te faz feliz? Perguntou Lucas, e a pergunta simples a desarmou por um segundo. A honestidade da pergunta a enfureceu. Parecia fraqueza. Piedade. E ela não queria a piedade dele. Mais feliz do que jamais fui nesta casa. Ela mentiu, a voz cheia de veneno. Com ele, eu sinto que estou viva. Com você.
Eu sinto que estou esperando para morrer. Ela bebeu o resto do champanhe de uma vez e bateu a taça vazia na bancada. O som agudo ecoou na cozinha. A audiência é em 2 dias, ela disse, a voz agora fria e profissional. Não se atrase. Ela se virou e saiu da sala, deixando-o sozinho com a garrafa de champanhe pela metade e o silêncio ensurdecedor de suas palavras finais. Onde você pensa que vai? A voz de Helena era afiada. Ela o encontrou no quarto deles, dobrando metodicamente uma camisa e colocando-a em uma pequena mala de lona. Vou para um hotel esta noite, disse Lucas. Sem se virar. O divórcio ainda não foi finalizado, ela retrucou. A audiência é amanhã. Que pressa é essa? Ele parou o que estava fazendo e finalmente a encarou. A calma em seu rosto era uma muralha impenetrável. É apenas uma formalidade, Helena. Já assinamos os papéis. Não há mais nada a ser dito aqui. Sua aceitação a enfureceu. Ela esperava uma briga. Gritos. Súplicas. Qualquer coisa, menos essa resignação pacífica. Era como se o fim deles não significasse nada para ele. Então é isso. Você simplesmente desiste. Ela zombou. Pelo menos tenha um pouco de dignidade. Minha dignidade não está em lutar uma batalha que já foi perdida, ele respondeu, a voz baixa e firme. Lutar só te causaria mais dor, e eu não quero isso. A resposta dela foi um riso incrédulo. Não se preocupe comigo, Lucas. Eu não sinto dor. Eu sinto alívio. Ele não respondeu. Ele se virou e pegou um livro da mesa de cabeceira. O único outro item que ele estava levando. Ela olhou ao redor do quarto luxuoso, para o closet cheio de ternos dela, para as joias em sua penteadeira. Depois olhou para a pequena mala dele. Não vai demorar muito para fazer as malas, não é? O que você tem, afinal, que seja realmente seu. Ele fechou o zíper da mala. O som foi definitivo, final. Ele se endireitou e a encarou, e pela primeira vez, a tristeza em seus olhos era tão profunda que quase a fez recuar. Eu tinha você. Ele disse simplesmente. A frase a atingiu com a força de um soco. Uma tontura momentânea a assaltou, uma sensação estranha de perda que ela se recusou a reconhecer. Ela a enterrou sob uma camada de raiva fria. Bem. Agora você não tem mais nada. Ela cuspiu, a crueldade sendo sua única defesa. Ele pegou a mala. Ao passar por ela, ele parou por um instante. Ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro familiar de seu sabonete. Por um segundo, ela pensou que ele a tocaria. Mas ele não o fez. Vejo você no tribunal, Helena, ele disse, a voz mal passando de um sussurro. Então ele se foi. A porta do quarto se fechou com um clique suave. Helena ficou parada no meio do quarto, o silêncio ecoando em seus ouvidos. Ela esperava sentir o triunfo, a euforia da liberdade iminente. Em vez disso, uma sensação de desconforto a invadiu. Um mau presságio, frio e inexplicável, agarrou-se ao seu coração. Ela o ignorou. Era apenas o choque da finalidade. Amanhã, tudo estaria acabado. Amanhã, ela estaria livre. Você não precisava me buscar. As palavras de Helena cortaram o silêncio tenso dentro do carro. Ela olhava fixamente pela janela do passageiro, recusando-se a olhá-lo. A cidade passava como um borrão. É a última vez, Lucas respondeu, a voz baixa e uniforme. Ele manteve os olhos na estrada. Achei que deveria. Sempre o mártir. Não é, Lucas, ela zombou. A voz pingando o sarcasmo. Até o amargo fim. Ele não respondeu. O silêncio voltou, mais pesado e mais sufocante do que antes. Ela podia sentir a quietude dele como uma presença física. A única indicação de sua tensão era a forma como seus nós dos dedos estavam brancos no volante de couro. Ele o segurava com uma força que parecia deslocada em seu corpo geralmente relaxado. Uma sensação de impaciência a dominou. Cada segundo neste carro era uma tortura. Era o último vestígio de uma vida que ela estava desesperada para deixar para trás. Mal posso esperar para que isso acabe, ela murmurou. Mais para si mesma do que para ele. Eu sei, ele disse, e a simples afirmação, desprovida de qualquer acusação, a irritou ainda mais. Não, você não sabe, ela retrucou, virando-se para encará-lo pela primeira vez. Você não tem ideia do que é sentir-se preso. Eu vou sair daquele tribunal hoje e vou respirar pela primeira vez em anos. O rosto dele permaneceu impassível, mas seus olhos encontraram os dela no espelho retrovisor por um breve segundo. Havia uma dor neles, uma profundidade que ela se recusou a reconhecer. Ela a descartou como autopiedade. Você tem tudo planejado, não é? Ele perguntou, a voz ainda calma. Claro que tenho. Ela respondeu,
Sentindose novamente no controle. Ricardo e eu estamos finalizando os planos para a fusão. Depois disso, uma viagem para a Europa. Um novo começo. Um futuro de verdade. Ela disse a última parte com uma ênfase deliberada. Projetada para ferir. Um futuro que não o incluía. Um futuro que só era possível por causa de sua ausência. O prédio de mármore do tribunal apareceu à frente. Uma onda de alívio e excitação a percorreu. Era a linha de chegada. Lucas manobrou o carro para uma vaga de estacionamento. Ele desligou o motor. O silêncio repentino foi ensurdecedor. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Ele se virou no assento para encará-la. Helena. Ela não o deixou terminar. Ela não queria ouvir um apelo de última hora, nenhuma declaração patética de amor. Ela queria que o fim fosse limpo. Rápido e brutal. Ela abriu a porta do carro. Antes de sair, ela se virou para ele uma última vez, o rosto uma máscara de desprezo frio. Espero nunca mais ter que ver seu rosto patético. Ela cuspiu as palavras. Então ela bateu a porta e caminhou em direção aos degraus do tribunal, sem olhar para trás. O que você está fazendo? Eu disse para me deixar em paz. Helena se virou nos degraus do tribunal. Lucas a havia seguido para fora do carro e agora estava parado a alguns metros de distância. A expressão em seu rosto estranhamente tensa. Helena. Talvez devêssemos adiar. Ele disse, os olhos percorrendo a praça, não olhando para ela. Ela soltou uma gargalhada curta e amarga. Adiar. Agora. Você está com medo de me perder, Lucas. É um pouco tarde para isso. Não acha? Não é sobre isso. Ele disse, a voz baixa e urgente. Algo não está certo. A única coisa que não está certa é você me seguindo. Ela retrucou, a impaciência se transformando em fúria. Pare de agir como um animal assustado. Você está me envergonhando. Ela se virou para continuar subindo os degraus, mas a mão dele disparou e agarrou seu braço. O aperto não era forte, mas era firme. Inabalável. Ela congelou, chocada com o contato. Me solte, ela ordenou, a voz baixa e perigosa. Ele não a soltou. Seus olhos finalmente se fixaram nos dela, e a intensidade neles a fez prender a respiração. Não havia súplica, nem tristeza. Havia algo mais. Algo que ela nunca tinha visto antes. Ouça-me, ele disse, a voz firme. Apenas por um segundo. Não importa o que aconteça a seguir. Não importa o que você pense de mim. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu não quero saber de nada que venha de você. Ela cuspiu. Tentando se soltar. O aperto dele não cedeu. Tudo o que eu fiz, ele continuou, ignorando a luta dela. Cada momento desde que nos conhecemos, foi por você. Sempre foi por você. As palavras a atingiram, mas She as rejeitou. Era manipulação. Um último esforço patético para ganhar sua simpatia. Ela puxou o braço com força, e desta vez ele a soltou. Guarde seu melodrama, Lucas. Acabou, ela disse friamente. Ela se virou de costas para ele, o som de seus saltos estalando no mármore. Ela sentiu o olhar dele em suas costas, uma sensação física. Ela deu o primeiro passo, depois o segundo. Sentindo o peso do momento. A liberdade estava a apenas alguns metros de distância. Atrás dela, a voz dele soou, não alta, mas clara no ar da manhã. Apenas fique segura, Helena. A frase a fez parar por um instante. Havia uma finalidade em seu tom, uma gravidade que parecia fora de lugar. Por um segundo fugaz. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela o ignorou. Era apenas Lucas sendo Lucas. Patético até o fim. Ela continuou subindo os degraus. Abaixeze. O grito de Lucas foi tão súbito e violento que Helena congelou. O quê? Você enlouqueceu. Ela não teve tempo de dizer mais nada. Um som agudo de pneus cantando no asfalto rasgou o ar. 2 furgões pretos, sem janelas, pararam bruscamente na rua, bloqueando a frente e a traseira do carro deles. Que diabos? Helena começou. A voz sumindo. As portas laterais dos furgões deslizaram abertas com um baque metálico. Homens vestidos de preto saltaram para fora. Seus rostos estavam cobertos por balaclavas, e todos seguravam rifles de assalto, apontados diretamente para eles. Uma onda de terror gelado paralisou Helena. Isso não era real. Não podia ser. Meu Deus. Lucas, o que é isso? Sua voz falhou, mal passando de um sussurro. Mas o homem ao lado dela não era mais o Lucas que ela conhecia. Ele a empurrou para trás com uma força que a fez tropeçar, colocando seu corpo entre ela e os agressores. Sua voz não era a do seu marido. Era fria, dura como pederneira. Fique atrás de mim. Agora. O comando não era um pedido.
Era uma ordem inquestionável. O homem que fazia panquecas e se preocupava com o jantar havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho, um guerreiro cuja postura exalava uma calma mortal. Lucas, o que está acontecendo? Ela gaguejou, a mente girando em confusão e medo. Fique quieta. Ele rosnou, os olhos percorrendo os homens, avaliando, calculando. Os agressores se espalharam. Eles não correram. Eles se moveram com uma eficiência treinada, um semicírculo se fechando em torno deles nos degraus do tribunal. Estavam expostos. Presos. Helena sentiu uma tontura. Sua respiração ficou presa em seus pulmões. Ela ia morrer. Bem ali, no dia em que pensou que sua vida estava começando. Um dos homens mascarados, claramente o líder, ergueu a mão. Os outros pararam. Ele olhou diretamente para Helena, ignorando completamente a presença de Lucas. Ignorem o homem, o líder gritou. A voz distorcida pela máscara. O alvo é a mulher. Peguem-na. As palavras atingiram Helena com a força de um soco físico. Ela. Porque. Antes que pudesse processar o comando, os homens avançaram. E Lucas se moveu. Lucas, faça alguma coisa. O grito de Helena foi agudo, um som de puro pânico. O primeiro agressor mascarado avançou, o rifle levantado, as mãos estendidas para agarrá-la. Lucas se moveu. Não foi uma briga desajeitada. Foi uma explosão de violência contida, tão rápida que mal foi um borrão. Ele interceptou o homem. O braço de Lucas se moveu em um arco preciso, desviando o cano do rifle para o lado. Sua outra mão golpeou a garganta do homem. Houve um som úmido e sufocado. Ao mesmo tempo, ele torceu o braço do homem que segurava a arma. Um estalo seco ecoou, um som doentio de osso se partindo. O homem gritou, o som abafado pela máscara. O rifle caiu. Lucas pegou a arma no ar. O movimento foi fluido, praticado, como se ele tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Helena ficou paralisada, os olhos arregalados de incredulidade. O homem que tropeçava em seus próprios pés na cozinha, o homem que queimava torradas. Agora segurava um rifle de assalto como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. O agressor neutralizado caiu de joelhos, ofegante. Lucas o ignorou, já se virando para a próxima ameaça. Seu rosto. Era isso que a chocava mais. Tinha se transformado. A suavidade se foi. A tristeza em seus olhos havia sido substituída por um vazio frio e calculista. Seu corpo, que sempre parecerá macio e relaxado, agora estava tenso, perfeitamente equilibrado, como o de um predador. Ele era um estranho. Um estranho aterrorizante. Quem é você? Ela sussurrou. A pergunta arrancada dela pelo choque. Ele não a olhou. Seus olhos varriam os homens restantes, sua cabeça se movendo em pequenos incrementos, avaliando ângulos, ameaças, rotas de fuga. A transformação era tão completa, tão absoluta, que fez o sangue dela gelar. O dono de casa que ela desprezava nunca existiu. Era uma mentira. Uma fachada. O líder gritou uma ordem ininteligível. Os outros homens levantaram seus rifles. Para a coluna. Agora, Lucas rosnou para ela. A voz era dele, mas o tom era de um comandante no campo de batalha. Era Sparrow. Impessoal e exigia obediência instantânea. Sem pensar, ela recuou, tropeçando para trás em direção à enorme coluna de mármore à sua direita. Ela se escondeu atrás dela, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Ela espiou pela borda. Os homens abriram fogo. O som das armas automáticas era ensurdecedor, um trovão que ecoava pela praça. Faíscas e lascas de pedra explodiram do mármore ao redor dela. E no meio de tudo isso, Lucas se movia com uma graça letal que desafiava a lógica. Não mais um homem, mas uma força da natureza. Fique aí. Não se mova. A ordem de Lucas foi como um trovão, cortando o barulho ensurdecedor dos tiros. Helena se encolheu atrás da coluna de mármore, as mãos cobrindo a cabeça. Lascas de pedra choviam sobre ela. Eles vão nos matar, ela gritou, a voz abafada pelo pânico. Não se eles me matarem primeiro, ele respondeu, a voz perigosamente calma. Ela arriscou uma espiada. Lucas estava ajoelhado atrás da base da escadaria. Yusindoa como cobertura. O rifle que ele pegou parecia uma parte dele. Ele não atirava em rajadas selvagens. Eram disparos controlados, precisos. 2 tiros. Um dos homens mascarados caiu para trás. Outro disparo. O agressor mais próximo recuou, buscando abrigo atrás de um dos furgões. Flanquear. Flanquear, gritou o líder. Não o deixem imobilizá-los. Helena viu um dos homens se separar do grupo. Ele correu para o lado,
usando os carros estacionados como cobertura. Movendo-se para obter um ângulo sobre a posição dela. O coração dela saltou para a garganta. Lucas. Um deles está vindo pela direita. Ela gritou, a voz aguda de terror. Eu o vi. Ele respondeu, sem tirar os olhos do grupo principal. Ele disparou outra rajada, forçando-os a se abaixarem. Fique onde está. Não saia de trás dessa coluna. Mas o pânico dela era um animal selvagem. Ela se sentia encurralada. Exposta. O homem que flanqueava estava quase em posição. Em sua mente aterrorizada, a coluna parecia pequena demais. Insegura. Eu o tenho na mira. Gritou o homem da direita. Helena entrou em pânico. Ela se moveu, um único passo instintivo para se espremer mais contra o mármore. Esse passo expôs seu ombro e sua cabeça por uma fração de segundo. Foi tempo suficiente. Ela viu o clarão do cano da arma dele. Um som agudo cortou o ar. Diferente do barulho dos rifles. O som de uma única bala vindo direto para ela. O tempo pareceu parar. Lucas se moveu mais rápido do que ela jamais pensou ser possível para um ser humano. Ele não correu. Ele se lançou. Um borrão de movimento que cobriu a distância entre eles em um instante. Sua mão bateu no ombro dela, empurrando-a para trás da coluna com uma força brutal. Crack. A bala atingiu o mármore exatamente onde a cabeça dela estava um milissegundo antes. Uma teia de aranha de rachaduras apareceu na pedra, o ponto de impacto fumegando. Helena caiu no chão. A respiração presa em seus pulmões. Ela olhou para o buraco na coluna, depois para Lucas, que agora estava agachado na frente dela. Eu disse. Ele rosnou, a voz baixa e cheia de uma fúria gelada, para não se mover. Fogo de supressão. Prendam-no. Não o deixem atirar. A ordem do líder mudou a dinâmica da luta. Instantaneamente, todos os rifles se concentraram na base da escadaria onde Lucas estava. Uma parede de chumbo atingiu a pedra, transformando o mármore em pó. O barulho era tão intenso que Helena sentiu vibrar em seus ossos. Lucas. O que fazemos? Ela gritou. A voz quase inaudível em meio ao caos. Fique abaixada. Ele respondeu, a voz tensa. Ele estava preso. Se ele levantasse a cabeça para atirar, seria morto instantaneamente. Helena se encolheu, o rosto pressionado contra o mármore frio. O terror era uma coisa viva em sua garganta. Ela podia ouvir as balas zunindo, cada uma um mensageiro da morte que passava a centímetros de distância. Então, através do barulho, ela ouviu a voz do líder novamente. Mas de um lugar diferente. Mais alto. Mais claro. Eu a tenho. Agora. Ela olhou para cima instintivamente. O líder havia subido no capô de um dos furgões. De seu ponto de vista elevado, ele tinha um ângulo perfeito sobre a coluna. Ele podia contornar a cobertura dela. O cano de seu rifle estava apontado diretamente para o rosto dela. Não havia para onde correr. Não havia tempo. Um som baixo escapou da garganta de Lucas. Não foi uma palavra. Foi um som de pura determinação. Ele não hesitou. Em um movimento fluido e desesperado. Ele se lançou para fora da cobertura. Ele não correu para atacar. Ele correu para ela. Ele se colocou entre ela e a morte. O líder sorriu sob a máscara e puxou o gatilho. A primeira bala atingiu Lucas na omoplata. O impacto o fez cambalear para a frente, mas ele não caiu. Um grunhido de dor foi arrancado dele. A segunda bala o atingiu na parte inferior das costas, jogando-o contra a coluna. O corpo dele bateu no dela, quente e pesado. Houve um som úmido e terrível. O som de balas rasgando carne e osso. Ele ofegou. O ar saindo de seus pulmões em uma golfada dolorosa. Ele se apoiou na coluna, o corpo tremendo violentamente. Ele era um escudo humano, absorvendo a saraivada de tiros destinada a ela. Lucas. O grito de Helena foi um sussurro quebrado, afogado pelo som dos tiros. Ela sentiu algo quente e úmido escorrer por suas mãos, onde ela o segurava. Era o sangue dele. Duas manchas escuras e crescentes estavam se espalhando rapidamente pelas costas de seu terno. O tiroteio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o barulho. Acabou. O líder disse do capô do furgão, a voz cheia de triunfo. Ele baixou o rifle, o cano ainda fumegando. Agora, a mulher. Ele fez um sinal para os homens restantes avançarem. Lucas se afastou da coluna, empurrando-se para longe de Helena. Um som borbulhante e úmido escapou de seus lábios. Lucas, você está... A voz de Helena falhou. Fique quieta. Ele ofegou, a voz rouca de dor. Ignorando o sangue que escorria por suas costas, ele se moveu. O movimento não foi rápido, mas foi deliberado, cheio de um propósito terrível.
Sua mão foi até o tornozelo. Escondida pela calça do terno. Ela voltou segurando uma pistola preta e fina. Uma arma que Helena nunca soube que ele possuía. O líder riu. Você acha que pode nos parar com isso? Você mal consegue ficar de pé. Lucas levantou a pistola com o braço trêmulo. Ele mirou. O primeiro tiro foi um estalo seco. Quase perdido no silêncio repentino da praça. Não foi direcionado aos homens que avançavam. Foi para o líder. Um buraco vermelho e redondo apareceu no meio da testa do homem. Sua expressão de surpresa ficou congelada em seu rosto. Ele caiu para trás do furgão e desapareceu de vista com um baque surdo. Os homens restantes pararam. O choque momentaneamente os paralisando. Foi tudo o que Lucas precisou. Ele girou, o corpo protestando com a dor. O segundo e o terceiro tiro soaram quase como um só. 2 dos homens que avançavam caíram no chão, agarrando o peito. O último homem, o que havia flanqueado pela direita, entrou em pânico. Ele tentou levantar o rifle, os movimentos desajeitados e desesperados. A quarta bala o atingiu no peito, jogando-o para trás contra um carro estacionado. Ele deslizou para o chão e não se moveu mais. O silêncio caiu de volta na praça. Era um silêncio absoluto, pontuado apenas pelo som da respiração ofegante de Lucas. 4 corpos no chão. Fumaça saindo do cano da pistola de Lucas. Helena olhou para a carnificina. Depois para o marido. A mente dela se recusava a processar o que acabará de ver. O homem que ela chamava de fraco e patético acabará de aniquilar um esquadrão de assassinos treinados. Mesmo estando mortalmente ferido. Ele ficou de pé por um longo segundo. Um titã manchado de sangue em meio aos destroços de seu ataque. Então, seus olhos encontraram os dela. A frieza mortal havia sumido. Havia apenas dor. Uma dor insuportável. A pistola caiu de sua mão frouxa, batendo no mármore com um barulho metálico. Seus joelhos cederam. Ele desabou para a frente. Não. Lucas. O grito de Helena foi um som rasgado e primitivo. Ela se lançou para a frente, pegando-o antes que ele atingisse o chão. O peso morto dele a jogou de joelhos. O mármore duro bateu contra suas pernas, mas ela não sentiu. Lucas. Fale comigo. Por favor, ela implorou, virando-o gentilmente. O rosto dele estava pálido. Um tom acinzentado se espalhando sob sua pele. Seus olhos estavam vidrados de dor. Uma mancha vermelha escura estava se espalhando rapidamente pela frente de sua camisa, vinda de um ferimento que ela não tinha visto. Aguente firme. A ajuda está chegando, ela disse, as palavras soando ocas e desesperadas em seus próprios ouvidos. Ela pressionou as mãos contra o ferimento em seu peito, tentando inutilmente parar o sangramento. O sangue quente e pegajoso escorreu por entre seus dedos. Ele tossiu. Um som úmido e borbulhante. Sangue manchou seus lábios. Seus olhos lutaram para focar nela. Helena. Ele sussurrou, a voz um ruído fraco. Estou aqui. Estou bem aqui, ela soluçou, as lágrimas finalmente rompendo e escorrendo por seu rosto. Não fale. Apenas aguente. Mas ele balançou a cabeça, um movimento minúsculo e doloroso. Tenho que. Ele parou, reunindo o que restava de suas forças. Seus olhos, turvos de dor, fixaram-se nos dela com uma intensidade avassaladora. Minha missão. Ele ofegou. Cada palavra um esforço monumental. Sempre foi. Você. A mente de Helena parou. As palavras não faziam sentido. Eram apenas os delírios de um homem moribundo. Missão. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz trêmula. Isso não faz sentido. Você faz o jantar. A última parte foi um sussurro quebrado de pura confusão. O som distante de sirenes começou a crescer, um lamento se aproximando da cidade. Não, seguro. Ele conseguiu dizer. Eles virão. Por você. Quem? Quem está vindo? Ela exigiu. O pânico dando lugar a uma necessidade desesperada de entender. Mas a luz em seus olhos estava se apagando. Ele não respondeu. Sua respiração ficou mais superficial, mais irregular. Não, ela balbuciou, segurando o rosto dele entre as mãos ensanguentadas. Olhe para mim, Lucas. Fique comigo. O mundo dela começou a se estreitar para o rosto dele, para o sangue em suas mãos, para o som fraco de sua respiração. Nada mais importava. O império dela, Ricardo. O divórcio. Tudo se transformou em pó. Seus olhos começaram a se fechar. Não se atreva a me deixar. Você está me ouvindo? A voz de Helena era um grito rouco, uma súplica desesperada contra o inevitável. Ela o embalava em seus braços, o sangue dele encharcando a frente de seu terno caro. Fique comigo, Lucas.
Por favor. A mão dele se moveu. Um espasmo lento e fraco. Ele a ergueu, os dedos trêmulos, e tocou o rosto dela. Seus dedos deixaram um rastro de sangue em sua bochecha, misturando-se com suas lágrimas. Você é linda, ele sussurrou. A voz um sopro de ar. Um leve sorriso tocou seus lábios ensanguentados. Não. Ela soluçou, balançando a cabeça. Não faça isso. Não se despeça. As sirenes estavam mais altas agora. Quase em cima deles. Alguém ajude. Ela gritou para o céu vazio. Por favor, alguém. Os olhos de Lucas começaram a perder o foco. Ele olhou para além dela, para algo que ela não podia ver. A tensão em seu corpo começou a se dissipar. Não. Lucas, olhe para mim, ela ordenou, o pânico subindo como bile em sua garganta. Ele piscou, lentamente. Como se as pálpebras fossem incrivelmente pesadas. Ele a olhou uma última vez, e por um instante fugaz, uma clareza retornou aos seus olhos. Você está segura, ele disse. A voz quase inaudível. Foi seu último suspiro. O ar saiu de seus pulmões em um suspiro final e suave. A luz em seus olhos se apagou, deixando para trás apenas um vazio opaco. Seu corpo, que estava tenso de dor, relaxou completamente em seus braços. Sua mão, a que usava a aliança de casamento que ela tanto desprezava, caiu frouxa ao lado dele. O tempo parou. O som das sirenes desapareceu. O mundo inteiro se resumiu ao peso morto do homem em seus braços e ao silêncio ensurdecedor que ele deixou para trás. Não, ela sussurrou, a negação uma defesa frágil contra a verdade horrível. Não. Lucas. Ela o sacudiu gentilmente, depois com mais força. Acorde. Droga. Ele não se moveu. Seu rosto estava sereno. Em paz. A realidade a atingiu. Não como uma onda, mas como um martelo, estilhaçando cada parte dela. Ele se foi. Realmente se foi. O homem que ela desprezava. O homem que ela humilhava, havia morrido para salvá-la. E as últimas palavras dela para ele foram de ódio. Um som começou a se formar em seu peito. Começou baixo, um gemido de pura agonia. Ele cresceu, rasgando sua garganta, arrancando todo o ar de seus pulmões. Ela jogou a cabeça para trás. E gritou. Senhora, afaste-se. Por favor, senhora, precisa nos deixar trabalhar. Mãos a agarraram, tentando afastá-la do corpo de Lucas. Helena se agarrou a ele, uma força irracional em seu aperto. Não. Me deixem em paz. Não toquem nele. O mundo era um borrão de luzes piscando. Uniformes e vozes abafadas. Ela estava em um túnel, e a única coisa real era o peso do corpo sem vida de Lucas em seus braços. Eu cuido disso, disse uma voz nova. Calma. Autoritária. As mãos que a seguravam recuaram. Um homem de terno escuro e rosto impassível se agachou na frente dela. Seus olhos eram frios e analíticos, não mostrando nenhuma da emoção que girava ao redor deles. Senhora Rossi, ele disse, a voz uniforme. Meu nome é Agente Barros. Preciso que você venha comigo. Helena olhou para ele, o rosto manchado de lágrimas e sangue. Meu marido, ele está morto, ela disse. A voz oca. Eu sei, Barros respondeu, sem um pingo de simpatia. Era uma declaração de fato. Precisamos conversar sobre o agente fantasma. A palavra a atingiu, mas não fez sentido. Sua mente, entorpecida pelo choque, não conseguiu processá-la. Fantasma. O que é isso? O nome dele é Lucas Rossi. Lucas Rossi era a identidade dele aqui. Barros corrigiu suavemente. Para a agência, ele era conhecido como Fantasma. O melhor agente de campo que já tivemos. Helena balançou a cabeça, uma risada quebrada e histérica escapando de seus lábios. Agente. Não. Você está enganado. Ele fazia café. Ele queimava torradas. Ele usava um avental. A última parte foi um sussurro, uma âncora para a realidade que estava se desfazendo. Essa era a cobertura dele. Senhora Rossi, disse Barros, a paciência dele começando a se esgotar. Uma cobertura que ele manteve perfeitamente por 5 anos. Uma cobertura cuja única finalidade era proteger você. Me proteger. Ela repetiu, a confusão se transformando em uma pontada de raiva. Proteger de quê? De quem eram aqueles homens? O agente Barros olhou ao redor, para os corpos sendo cobertos. Para os policiais estabelecendo um perímetro. Essa é a conversa que precisamos ter. Mas não aqui. Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Este local não é seguro. Eles podem ter enviado uma segunda equipe. Precisamos ir agora. O medo cortou através do nevoeiro de sua dor. Segunda equipe.
A ameaça não havia acabado com a morte de Lucas. A ameaça era para ela. E o homem que a protegia estava morto a seus pés. Ela olhou para o rosto sereno de Lucas uma última vez. A mentira de sua vida inteira estava ali. Silenciosa. E a verdade era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Tremendo. Ela aceitou a mão do agente Barros e se deixou ser levantada. Esta casa não é segura. Você não pode ficar aqui. A voz do agente Barros era dura, desprovida de qualquer conforto. Eles estavam na sala de estar de Helena, um lugar que agora parecia estranho e ameaçador. O silêncio era esmagador. Para onde eu vou? Ela perguntou, a voz oca. Ela se sentia como um fantasma em sua própria casa. Isso será providenciado, ele respondeu, os olhos percorrendo a sala. Mas primeiro, precisamos verificar uma coisa. O fantasma era metódico. Ele teria um protocolo para falhas. Um pacote de informações de emergência. Você sabe onde ele guardava suas coisas pessoais. Helena quase riu. Coisas pessoais. Ele não tinha nada. Apenas roupas, alguns livros. Ele era simples. A palavra soou amarga e estúpida em sua boca agora. Mostreme. Barros ordenou. Ela o levou escada acima, em um silêncio atordoado. Cada passo e coeva. Ela abriu a porta do quarto deles. A cama estava perfeitamente arrumada, como Lucas a deixava todas as manhãs. Uma pontada de dor. Tão aguda que a fez ofegar. A atingiu. Ela caminhou até o closet. De um lado, suas fileiras de ternos de grife e vestidos de alta costura. Do outro, o pequeno espaço de Lucas. Algumas camisas, 2 calças, um suéter. Era o guarda-roupa de um homem que não existia. Isso é tudo? Barros perguntou, o tom beirando a incredulidade. Eu disse a você. Ele era simples, ela repetiu, a voz quebrando. Ela se agachou. O corpo se movendo por conta própria. Ela abriu a parte inferior do armário dele. Havia apenas uma caixa de sapatos com um par de tênis velhos e alguns papéis. Recibos de supermercado. Manuais de eletrodomésticos. Lixo. Não há nada aqui, ela disse. A frustração e o desespero crescendo. Pense, senhora Rossi, Barros insistiu. Qualquer lugar. Um esconderijo. Um lugar que só ele conhecia. Eu não o conhecia, ela gritou. A represa de seu controle finalmente se rompendo. Eu não sabia nada. Eu vivia com um estranho. Em sua raiva. Ela bateu a mão na prateleira inferior. Seus dedos empurraram a caixa de sapatos para o fundo do armário. Houve um som estranho. Não o som de papelão deslizando sobre madeira. Foi um clique surdo, seguido por um leve rangido. Ela congelou. Barros também ouviu. O que foi isso? Ele perguntou, a voz baixa e alerta. Lentamente. Helena empurrou a caixa de sapatos para o lado. A tábua do assoalho sob onde a caixa estava parecia diferente. Havia uma pequena fenda ao redor de suas bordas que não deveria estar ali. Ela pressionou um canto com o dedo. A tábua cedeu. Não toquem mais nada, Barros disse, agachando-se ao lado dela. Ele tirou um canivete do bolso e usou a ponta para erguer cuidadosamente a tábua solta. Abaixo dela. Havia um compartimento escuro e oco. E dentro, aninhada no isolamento empoeirado. Havia uma caixa de metal preta e sem adornos. Está trancada. Combinação. A pergunta do agente Barros foi abrupta. Ele segurava a caixa de metal preta, examinando-a sob a luz fraca do closet. Como eu saberia? Helena respondeu, a voz embargada pela histeria. Eu nem sabia que isso existia. Barros não respondeu. Ele tirou uma pequena ferramenta de seu bolso, inseriu-a na fechadura e, com 2 cliques rápidos e precisos, a caixa se abriu. Ele a colocou no chão e levantou a tampa. Helena olhou para dentro. Esperando. Ela não sabia o que. O que ela viu a deixou sem fôlego. A primeira camada era de passaportes. Pelo menos uma dúzia deles. Todos com a foto de Lucas, mas com nomes diferentes. Nomes alemães, russos, franceses. O que? Ela sussurrou, pegando um. O papel era oficial, autêntico. Isso é, impossível. Identidades de cobertura, Barros disse, o tom profissional. Ele era fluente em 6 idiomas. Podia ser qualquer um, em qualquer lugar. Fantasma era uma lenda por sua capacidade de desaparecer. Debaixo dos passaportes, havia medalhas. Pesadas, de metal escuro. Presses of fitas de cera. Não eram troféus de boliche ou prêmios de clube. Elas pareciam perigosas. Oficiais. Ela pegou uma. Era uma estrela de 8 pontas com um emblema intrincado no centro. E isso. Barros olhou para a medalha na mão dela. Pela primeira vez,
Uma centelha de algo parecido com respeito apareceu em seus olhos frios. Essa é a estrela do valor, concedida por bravura em face de perigo extremo. Pelo que sei, apenas 3 foram concedidas nos últimos 20 anos. A história por trás de cada uma é confidencial. Confidencial. A palavra ecoou na mente de Helena. Toda a vida dele era confidencial. Seus dedos trêmulos vasculharam o fundo da caixa. Havia apenas mais um item. Um único envelope de papel manila. Ela o abriu. Dentro. Havia uma fotografia. O ar abandonou seus pulmões. A foto era dela. Mais jovem, sorrindo para a câmera em uma cafeteria em Paris. Foi tirada durante uma viagem de faculdade. Anos antes de ela conhecer Lucas. Anos antes de ele supostamente existir em sua vida. Por quê? Ela sussurrou, o coração batendo forte contra as costelas. Por que ele teria isso? Eu não o conhecia naquela época. Um nó de medo e confusão se apertou em seu estômago. Nada fazia sentido. Vireia, disse Barros, a voz baixa. Com as mãos trêmulas, ela virou a fotografia. No verso, havia uma única frase. Escrita com uma caligrafia nítida e precisa que ela nunca tinha visto antes. Alvo a proteger. Custe o que custar. As palavras a atingiram com a força de um soco no estômago. Ela se curvou, ofegante. Não era um romance. Não era destino. Era uma missão. O casamento deles, a vida deles, cada café da manhã, cada eu te amo silencioso, tudo era parte de uma mentira elaborada. Ele não a escolheu. Ele foi designado para ela. O que isso significa? Alvo a proteger. A voz de Helena era um fio de cabelo. Fragile pressed a se romper. Ela segurava a fotografia com tanta força que as bordas amassavam. Significa que esta não foi uma ameaça aleatória, Senhora Rossi, disse o agente Barros, o rosto impassível. Eles não estavam atrás de um cidadão comum. Eles estavam atrás de você. Por quê? Eu administro uma empresa. Eu não sou. Eu não sei o que ele era. Não é pelo que você faz. É por quem você é, Barros respondeu, o tom factual e brutal. É por causa do seu pai. Helena olhou para ele. A confusão se acumulando sobre a dor. Meu pai. Meu pai era um contador. Ele morreu em um acidente de carro há 10 anos. Um silêncio pesado preencheu a sala. Barros a encarou por um longo momento antes de falar. Seu pai não era um contador. Ele era um especialista em finanças que trabalhava para nós, de maneira extraoficial. E a morte dele não foi um acidente. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Não. Isso não é verdade. Seu pai se infiltrou em uma organização criminosa internacional. Barros continuou, ignorando a negação dela. Eles se chamam o Círculo. Ele era o financista deles. Mas ele era leal a nós. Ele desviou a fortuna deles, centenas de milhões, para contas que apenas ele conhecia, e estava prestes a entregar os líderes deles quando foi descoberto. O acidente de carro foi a retaliação deles. Cada palavra era um golpe de martelo, quebrando as fundações de sua vida. O Círculo acredita que seu pai deixou pistas para você. Que, de alguma forma, você é a chave para encontrar o dinheiro que ele escondeu. Explicou Barros. Eles te caçam desde o dia em que ele morreu. Ele apontou para a foto na mão dela. Essa foto de você em Paris. Foi tirada por um dos batedores deles. Foi quando percebemos o quão perto eles estavam. Foi quando decidimos colocar nosso melhor agente no caso. A verdade a atingiu com a força de uma onda. Lucas, precisávamos de alguém dentro. Proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você soubesse que estava em perigo. Um guarda-costas tradicional teria levantado suspeitas. Mas um marido dono de casa. Aparentemente inofensivo. O homem que eu menos suspeitaria, Helena terminou, a voz um sussurro de horror. O homem que eu desprezaria. Era a cobertura perfeita. Barros confirmou friamente. O fantasma desistiu de sua vida, de seu nome, para se tornar Lucas Rossi. Sua missão era simples, garantir que você vivesse uma vida normal e chata. Cada dia em que nada acontecia. Cada noite em que você voltava para casa em segurança. Era uma vitória para ele. Helena olhou para o guarda-roupa vazio dele. A vida que ela chamava de patética era um sacrifício diário. A fraqueza dela era o escudo dele. Havia mais alguma coisa na caixa. A pergunta de Helena foi um sussurro. Ela e o agente Barros estavam agora em uma sala de interrogatório anônima, um lugar seguro. A caixa de metal estava sobre a mesa entre eles. Um item. Disse Barros. Ele empurrou um tablet fino e robusto pela mesa. Nós o contornamos. Parece ser um diário.
Criptografado. Helena pegou o tablet. As mãos dela estavam frias. A tela se acendeu, mostrando uma única solicitação. Senha. Qual é a senha? Ela perguntou. Barros deu de ombros. Não conseguimos quebrar. Só o fantasma saberia. Helena olhou para a tela em branco. Senha. Algo que só ele saberia. Sua mente correu. Nomes, lugares, nada parecia certo. Então, uma ideia a atingiu. Uma ideia tão dolorosamente irônica que a fez sentir um nó na garganta. Com os dedos trêmulos. Ela digitou a data do aniversário de casamento deles. A tela piscou e se desbloqueou. O diário estava dividido em 2 seções, registros de missão e pessoal. O coração batendo forte. Ela clicou em registros de missão. A tela se encheu de entradas curtas e clínicas. Data, 14 de junho. Alvo, Helena Rossi. Ameaça, falha no freio do veículo, sabotagem confirmada. Situação, ameaça neutralizada. O alvo acredita que foi um mau funcionamento mecânico. Uma tontura a atingiu. Ela se lembrou daquele dia. Ela havia gritado com Lucas por ser superprotetor. Por insistir em levar o carro para a oficina por nada. Ela rolou para baixo. Data, 22 de setembro. Alvo, Helena Rossi. Evento de gala. Ameaça. Contato com sedativo. Garçom comprometido. Situação. Ameaça neutralizada. O alvo acredita que eu a envergonhei. As palavras dela daquela noite voltaram para assombrá-la. Você me envergonhou. Ela fechou a sessão com um clique trêmulo. As mãos dela pairaram sobre a tela. Ela precisava saber. Ela precisava ver o resto. Ela clicou em pessoal. As primeiras entradas eram curtas. Focadas na missão. Ela é inteligente. Implacável. Não percebe o perigo em que está. Manter distância emocional é crucial. Mas à medida que os meses passavam, o tom mudava. Hoje, o alvo riu de uma das minhas piadas. Um riso genuíno. Por um segundo, esqueci por que estou aqui. Helena. O nome dela é Helena. Ela rolou mais. As lágrimas embaçando sua visão. Eu a amo. Isso é uma violação de todos os protocolos, mas é a verdade. Vê-la ter sucesso, mesmo que ela me despreze por ser fraco, é a única vitória que importa. A felicidade dela é a nova missão. Ela rolou até o final. A última entrada foi feita na noite em que ele assinou os papéis do divórcio. Ela quer liberdade. Ricardo Vance pode lhe dar o mundo que ela acha que merece. Say lá significa protegê-la. Então a maior proteção que posso oferecer agora é deixá-la ir. Esta missão me quebrou. Mas valeu a pena. O tablet escorregou de seus dedos e bateu na mesa. Helena se curvou. Um soluço seco e agonizante rasgando seu peito. A dor era uma coisa física, uma faca torcendo em suas entranhas. O desprezo dela não era apenas um erro. Tinha sido a tortura diária do único homem que a amou de verdade. Ele ouviu tudo. A voz de Helena era um gemido quebrado na sala de interrogatório estéril. Cada palavra, cada insulto. E ele nunca disse nada. Era o trabalho dele, Senhora Rossi. Disse o agente Barros, o tom dele desprovido de emoção. Manter a cobertura era a prioridade. Não era um trabalho, ela gritou, batendo o punho na mesa. O tablet de Lucas Tremio. Era a vida dele. E eu a transformei em um inferno. A represa se rompeu. Memórias, agora manchadas com a horrível clareza da verdade, a inundaram. Cada olhar de desprezo, cada zombaria, cada palavra cruel que ela havia cuspido nele. Eu o chamei de inútil. Ela sussurrou. O rosto nas mãos. Eu disse que ele era um fardo. Na noite em que ele assinou os papéis, eu disse a ele que Ricardo era um homem de verdade. E ele apenas ficou lá e aguentou. Ela se levantou, andando de um lado para o outro na pequena sala como um animal enjaulado. O garçom no evento de gala, a bebida, ele estava me salvando, e eu o acusei de ser patético. De querer atenção. O peso de suas ações era uma força física, esmagando o ar de seus pulmões. Ela se abraçou, tremendo incontrolavelmente. Você precisa se concentrar, disse Barros. A voz dele cortando sua espiral. O círculo não vai parar. Eles pensam que você é a chave. Deixe-os vir. Ela cuspiu, a voz cheia de um veneno autodirigido. Eu mereço. A autopiedade não vai te manter viva, ele retrucou friamente. O fantasma não morreu para que você pudesse se entregar. A menção dele a atingiu como um tapa. Ela parou de andar e o encarou, os olhos vermelhos e inchados. A última coisa que ela disse a ele, as palavras que ecoariam em sua alma para sempre. Vieram à tona. Espero nunca mais ter que ver seu rosto patético. Um soluço seco e agonizante escapou dela.
Ela se apoiou na parede, as pernas cedendo. Eu o matei. Ela ofegou, deslizando para o chão. As balas podem tê-lo atingido, mas eu o matei. Eu o destruí, dia após dia, até que não sobrasse nada. Barros a observou em silêncio por um longo momento. Ele não ofereceu conforto. Ele não ofereceu uma mão. Ele esperou. Lentamente, no chão da sala fria e cinzenta, algo dentro de Helena mudou. As lágrimas pararam. Os tremores diminuíram. A dor lancinante não desapareceu. Mas começou a congelar, a endurecer, transformando-se de uma agonia quente em um gelo frio e cortante. Ela ergueu a cabeça. O olhar em seus olhos fez até mesmo o agente Barros recuar um passo. A mulher desmoronada no chão havia desaparecido. Em seu lugar, havia algo novo. Algo quebrado, mas perigoso. Eles querem o dinheiro do meu pai. A voz de Helena era baixa, desprovida de qualquer emoção. Ela se levantou do chão, os movimentos firmes, deliberados. Eles acham que eu sou a chave. Correto, disse o agente Barros, observando-a com cautela. Essa tem sido a nossa avaliação. Então. Vamos dar a eles uma chave, ela disse, os olhos se estreitando. A dor em seu rosto havia se solidificado em uma máscara de propósito gelado. O que você está propondo? Ele perguntou. Eles me caçaram por 10 anos. Eles me tiraram meu pai. Agora, eles tiraram meu marido. Ela recitou os fatos, cada palavra um bloco de gelo. Tudo porque eles acreditam que eu sei algo que não sei. Ela caminhou de volta para a mesa e olhou para o próprio reflexo na tela escura do tablet de Lucas. Eu construí um império financeiro do nada. Agent Barros. Eu conheço o dinheiro. Eu sei como ele se move. Eu sei como escondê-lo. Seu ponto. Ele perguntou. Meu ponto é que, se meu pai era inteligente o suficiente para roubá-los, ele teria deixado um rastro. Não para mim, mas para alguém como ele. Um quebra-cabeça financeiro. Uma centelha de compreensão apareceu nos olhos de Barros. Você acha que pode encontrar o dinheiro? Não, ela disse, a voz cortante. Eu não acho. Eu sei. E quando eu encontrar, não vou devolvê-lo para vocês. Esse dinheiro é evidência. Esse dinheiro é a minha arma. Ela o interrompeu. A voz agora cheia de uma autoridade de aço que ele nunca tinha ouvido antes. Eu não vou me esconder em uma casa segura. Não vou mudar meu nome. Eu vou usar cada centavo, cada contato, cada pedaço de influência que eu tenho para destruir o círculo. Vou arrancar o coração deles pelo cofre. A intensidade dela encheu a pequena sala, uma força palpável. O arrependimento que a havia quebrado agora era o combustível para uma fúria fria. Você não é treinada para isso, Barros argumentou. Lucas também não era treinado para ser um dono de casa. Ela retrucou. Mas ele se adaptou. Eu também vou. Ela se virou para encará-lo, o queixo erguido. Ele me protegeu por anos. Agora, eu vou terminar a missão dele. Ela não estava pedindo permissão. Era uma declaração de intenção. A mulher de negócios implacável que ela era havia se fundido com a dor da viúva enlutada, criando algo totalmente novo e aterrorizante. Se eles queriam uma guerra, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. As palavras um voto silencioso para o fantasma de Lucas. Eles terão uma com uma rainha. Venda tudo. Imediatamente. A voz de Arthur, seu vice-presidente, estava cheia de pânico do outro lado da linha segura. Helena, você está louca. Se liquidarmos nossas ações na Sterling Thorne agora, perderemos milhões. Faça isso, Arthur. A voz de Helena era calma, sem emoção. Ela estava em um centro de comando improvisado, cercada por monitores exibindo fluxos de dados complexos. E depois que vender? Use os lucros para comprar opções de venda. Aposte contra eles. Pesadamente. Isso é quebra de contrato. Eles vão nos processar até o esquecimento. Eles não podem processar ninguém se a empresa deles deixar de existir até o final do dia. Helena respondeu friamente. A Sterling Thorne é a principal empresa de fachada do círculo. Descobri que eles estão usando-a para lavar dinheiro através de paraísos fiscais no Caribe. Em 2 horas. Vou vazar esses dados para as autoridades federais. O preço das ações deles vai despencar. Houve um silêncio chocado na outra ponta. Como você, eu contratei os melhores analistas financeiros que o dinheiro pode comprar. Ela mentiu. A verdade era que Lucas havia deixado um rastro. Anotações codificadas em seus livros de receitas, números de contas escondidos em manuais de eletrodomésticos. Um quebra-cabeça que só ela, com seu conhecimento do mundo financeiro, poderia resolver. Apenas faça, Arthur. Confie em mim, ela disse, e desligou. Por 1 ano.
Esta foi a vida dela. Ela não dormia. Ela caçava. Usando a fortuna de seu pai, que ela finalmente localizou em uma série de contas suíças adormecidas, e a sua própria, ela travou uma guerra financeira. Estamos no sistema deles, disse uma hacker que ela contratou, uma jovem com olhos cansados e dedos que voavam pelo teclado. Os fundos de pensão deles estão todos investidos em uma empresa de tecnologia que está prestes a declarar falência. Desvie os fundos, ordenou Helena. Mova-os através de 10 países diferentes. Em seguida, doe tudo, anonimamente. Para instituições de caridade para viúvas de policiais. Ela não estava roubando. Ela estava desmantelando. Ela expôs seus políticos corruptos, vazando documentos que arruinaram carreiras. Ela sabotou suas rotas de contrabando, dando gorjetas anônimas às autoridades portuárias. Ela comprou as dívidas de seus executivos e os levou à falência pessoal. Por um. Ela era implacável. Sem misericórdia. Ela usava a mesma agressividade que usava nas salas de reunião, mas agora suas aquisições eram vidas, e sua moeda era vingança. O agente Barros observava à distância, dando-lhe espaço, mas fornecendo informações quando ela precisava. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ela não estava apenas atacando o círculo, ela estava erradicando-os da face da terra, usando as próprias ferramentas deles, sigilo e dinheiro, contra eles. O último golpe foi o mais pessoal. Ela descobriu a identidade do chefe do círculo, o homem que deu a ordem para matar seu pai e depois para capturá-la. O nome dele é Anton Petrov, disse Barros por telefone. Ele está em seu iate particular no Mediterrâneo. Eu sei, disse Helena, olhando para uma tela que mostrava uma imagem de satélite em tempo real de um iate luxuoso. E eu sei que os motores daquele iate foram fornecidos por uma empresa que eu comprei na semana passada. O que você vai fazer? Perguntou Barros. Vou desligar o motor, ela disse simplesmente. No meio de uma tempestade que está se formando. Depois, farei uma ligação para a guarda costeira local. Talvez eles o encontrem. Talvez não. Acabou. A voz do agente Barros veio pelo telefone seguro. A guarda costeira encontrou os destroços do iate de Petrov esta manhã. Sem sobreviventes. O círculo está quebrado. Sem liderança, sem dinheiro. Eles são história. Helena estava parada em frente a uma lápide de granito preto. A única palavra que ela disse foi, obrigada. Ela desligou o telefone. Um silêncio pacífico a envolveu. O único som sendo o farfalhar das folhas de outono no cemitério. A lápide era simples. Lucas Rossi. Amado marido. Ela quase riu da ironia amarga da última parte. Ela só passou a amá-lo depois que ele se foi. Eu consegui. Lucas, ela sussurrou, a voz rouca. Ela traçou as letras do nome dele com os dedos. A pedra estava fria. Eu os destruí. Todos eles. Por você. Ela esperou, como se esperasse uma resposta. Mas havia apenas silêncio. Ela estava vestida com um terno preto sob medida, o epítome do poder e do controle. Mas ali, diante daquela pedra, ela era apenas uma mulher quebrada. Eu sinto muito. As palavras saíram, um soluço que ela não conseguiu conter. Por tudo. Eu era uma tola. Siga e arrogant. Você estava bem na minha frente o tempo todo, me protegendo, me amando, e eu o empurrei para longe. As lágrimas que ela segurou por um ano começaram a cair. Elas escorreram por suas bochechas, quentes contra a pele fria, e pingaram na pedra polida. Eu leio seu diário todas as noites, ela confessou ao silêncio. A parte pessoal. Tento memorizar cada palavra. Tentando entender o homem que perdi. O homem que nunca me permiti conhecer. Ela se ajoelhou na grama úmida, sem se importar com a sujeira em suas calças caras. Você disse que sua missão era me manter segura. Eu estou segura agora. Mas estou tão sozinha. A dor não era mais a raiva fria que a alimentara. Era uma dor oca, uma ausência permanente que se aninhara em seu peito. A vitória não tinha sabor. Era cinza. Vazia. Eu te amei, ela sussurrou, as palavras que ela nunca disse quando importava. No fundo, acho que sempre amei. Eu só tinha muito medo de admitir. Medo da sua gentileza. Medo de que você visse o quão quebrada eu realmente era. Ela ficou ali por horas, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. As cores vibrantes pareciam uma zombaria de seu mundo cinzento. Eu te amo, ela disse novamente, para a pedra fria e silenciosa. E eu sinto muito. As palavras eram inúteis. Elas não podiam trazê-lo de volta. Elas não podiam apagar o passado. Eram apenas ecos em um cemitério vazio.
Uma confissão para um fantasma. Eles estão chamando de a purga corporativa, Helena. Ninguém nunca viu nada tão brutal. Arthur olhou para ela do outro lado da mesa da sala de reuniões, os olhos cheios de uma mistura de admiração e medo. Você não apenas adquiriu a concorrência, você a apagou do mapa. Helena olhou pela janela panorâmica de seu escritório no último andar. O horizonte da cidade se estendia abaixo dela, um reino que ela governava. Foi apenas negócios, Arthur, ela disse, a voz desprovida de qualquer calor ou triunfo. É o que fazemos. Sim, mas você mudou, ele disse. A voz Spikeça. A fome. Parece que se foi. Talvez eu tenha perdido o apetite, ela respondeu, levantando-se. Reunião encerrada. Ela não esperou por uma resposta. O motorista a levou para casa em um silêncio que se tornará sua única companhia. Ela não olhava mais para a cidade com um senso de conquista. Ela a via como uma gaiola, vasta e lindamente decorada, mas ainda assim uma gaiola. Ela entrou na casa. O ar estava parado. O silêncio pesado. Nada havia mudado. Ela insistiu que a equipe de limpeza não tocasse em nada que fosse dele. Era um museu de seu fracasso. Ela foi para a cozinha. Pendurado em um gancho ao lado do fogão, estava o avental azul dele. O mesmo que ele estava usando na manhã em que ela lhe entregou os papéis do divórcio. Seus dedos se estenderam, pairando a centímetros do tecido áspero. Ela se forçou a tocá-lo. Uma onda de dor, tão fresca e crua como se fosse ontem, a atravessou. Ela podia quase ouvi-lo, sua voz calma dizendo: Eu cuido de você. Ela puxou a mão para trás como se tivesse sido queimada. Ela caminhou até a sala de jantar. Com movimentos metódicos, ela pegou 2 pratos do armário. 2 jogos de talheres de prata. 2 copos de cristal. Ela arrumou a mesa perfeitamente. Um lugar para ela. E um lugar para ele, na cadeira vazia em frente a ela. Ela se sentou, as costas retas, a postura de uma CEO no comando de seu império. Ela olhou para o prato vazio e o copo intocado na frente dela. Esta era a rotina dela. Todas as noites. O poder que ela cobiçava. A liberdade que ela exigia, ela os tinha. Seu império era maior e mais poderoso do que ela jamais sonhou. Ela era respeitada, temida e incrivelmente rica. E completamente, irremediavelmente, sozinha. Ela ergueu o copo d'água, um brinde silencioso à cadeira vazia. Boa noite, Lucas, ela sussurrou para a sala silenciosa. Ela tinha conquistado o mundo. E agora, ela jantaria sozinha nele, todas as noites, pelo resto de sua vida. Seu sucesso era sua punição eterna.